Vou conversar agora com o médico pneumologista, Dr. Alberto Sterpensky. Alberto Sterpensky. Dr. Alberto Sterpensky, eu estou pensando no seguinte: comprar um chapéu, estilo, uma gabardine estilosa, e para ficar bonitão e irresistível, um baita de um cigarro aqui. O que o senhor acha dessa minha? Uma ideia muito interessante. Do cinema da década de 40. Sem dúvida nenhuma. Fizeram isso com a gente, doutor. Eu sei, exatamente. Agora, no próximo domingo, é o Dia Mundial da luta contra o tabagismo. Exatamente. O senhor está nessa. Nós estamos nessa luta já há bastante tempo e o dia 31 de maio sempre é lembrado pela Organização Mundial de Saúde como o dia realmente dedicado à luta, realmente, verdadeiramente contra o tabagismo. Porque agora que a gente tem essa oportunidade, porque a gente não tem muita oportunidade de falar sobre o tabagismo no dia a dia, e essa é uma oportunidade rara que a gente tem, por isso que a gente tem que aproveitar ela ao máximo possível. É um dado que eu gostaria de colocar para as pessoas entenderem de o que a gente está falando no momento agora que se fala sobre pandemia de infecção por gripe, etc. No século XX, morreram aproximadamente 100 milhões de pessoas por doenças decorrentes do tabagismo, do cigarro. E se a escalada do tabagismo continuar do jeito que ela está andando, nesse século agora, século XXI, morrerão aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Quer dizer, são números absolutamente catastróficos, são números gigantescos. Isso é um problema. Eu estou falando em mortes, eu não estou falando ainda da invalidez que as pessoas ficam, quer dizer, antes de morrerem, quer dizer, o sofrimento imposto às pessoas, às famílias das pessoas que fumam e principalmente a grande quantidade de recurso que é mobilizado por parte dos países para tratamento das pessoas por invalidez, etc, etc. Uma coisa extremamente interessante também para falar para as pessoas é que no Brasil, por exemplo, na grande Florianópolis, as pessoas começam a fumar em torno de 13 anos de idade. No estudo que a gente fez recentemente, 80% das pessoas começam a fumar com 13 anos de idade, ou seja, são crianças que começam o problema. Então, na verdade, é o grupo pediátrico. E como as doenças vão se manifestar depois de 15, 20, 25, 30 anos, justamente quando o indivíduo está na sua plenitude profissional, em que ele pode dar um pouco de si para a sociedade, é que ele começa a ter as manifestações da chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, que é uma doença caracterizada por tosse, expectoração, pigarro matinal, que as pessoas acham que é uma coisa absolutamente normal, mas faz parte já de uma doença que antecede o enfisema pulmonar, a insuficiência respiratória, e que leva com grande frequência à insuficiência cardíaca por infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, popularmente chamado como derrame cerebral, hipertensão arterial sistêmica, arteriosclerose. São várias doenças que estão intimamente relacionadas ao tabagismo, e isso tem que ser lembrado à população, quer dizer, no momento da gente fazer uma prevenção, a profilaxia do problema. Dr. Alberto Sterpensky, médico pneumologista. Estamos conversando sobre esta luta titânica contra o tabagismo. Se alguém lhe disser o seguinte, perto do senhor, o meu avô tem 85 anos e ainda fuma o seu cigarrinho. Quer dizer, não morreu, tá aí o velho. Não, ele está falando a verdade. O problema é que quando a gente faz um estudo estatístico do ponto de vista médico, a gente não pode analisar um caso específico. Só para as pessoas terem uma ideia. Quando a gente estuda, por exemplo, uma droga, ou estuda determinada doença, a relação da droga com a doença, quer dizer, o tratamento, a gente tem que pegar grupos de pelo menos 5 mil, 6 mil pessoas. E não só de um lugar, de vários continentes. Então a gente tem que fazer um estudo de bioestatística absolutamente, vamos dizer, coerente, para que a gente possa chegar às conclusões. A gente, quando pega um indivíduo numa população muito grande e apresenta aquele indivíduo como exemplo, ele não pode ser, vamos dizer, considerado como paradigma de tudo o que acontece. Quer dizer, nós temos que entender a razão de chance, a lei das probabilidades. O que a gente pode dizer é o seguinte: na fumaça do cigarro existem aproximadamente 5 mil substâncias das mais variadas naturezas. Essas substâncias, na verdade, quando o indivíduo traga a fumaça do cigarro, ela entra através da árvore respiratória, através dos brônquios da pessoa, e ela não fica no pulmão. Simplesmente essas substâncias, elas se espalham por todo o organismo. É por isso que quando o indivíduo a gente considera que hoje, pelo simples fato do indivíduo fumar, por exemplo, quando ele fumou o 100º cigarro, a gente já considera essa pessoa como dependente do tabagismo, ou seja, dependente da nicotina. Então, a partir desse momento, a Organização Mundial de Saúde já considera esse indivíduo como portador de uma doença. Existe um determinado Código Internacional de Doenças que caracteriza, é o F17.2, que significa que esse indivíduo já é portador de uma doença sistêmica. Portanto, mesmo que ele não tenha nenhuma manifestação clínica ainda, existem marcadores
Existem marcadores sanguíneos que dizem que esse cara vai ter doença no futuro, como eu falei, doença do pulmão, coração, cérebro, hipertensão, etc, etc. E esse é o momento da gente fazer a intervenção. Vamos continuar a ouvir o Dr. Alberto Sterpensky, médico pneumologista, depois do intervalo. Vem aí o repórter CBN, são 3 horas. São 3 horas da tarde, mais 4 minutos. As duas pontes estão tranquilas. Eu sempre dou esta informação porque de repente alguém pode estar pensando, será que a ponte tá bem, tá bem. Agora tá boa, para entrar e para sair. Aqui conosco o médico Alberto Sterpensky, que é médico pneumologista, e domingo é o Dia Mundial da Luta contra o Tabagismo, o cigarro. Tem muita guria, eu vejo no shopping, né? Vão entrando ali, bota o cigarrinho na entrada, porque lá dentro não pode fumar. Umas guriazinhas, sem sair das fraldas e tal. Outra coisa, doutor Sterpensky, em São Paulo, por exemplo, os caras estão numa luta danada. Aquela área reservada pro fumante, até essa área já estão eliminando lá. Sem dúvida. Vai fumar no meio da rua, se tu quiser. Essa foi uma medida extremamente significativa, porque existem já estudos em nível mundial. Agora, recentemente, a gente participou de um congresso na Irlanda, a questão de um mês atrás, e o estudo apresentado em Dublin foi o seguinte: eles proibiram, assim como em São Paulo, de utilização de cigarro em lugares públicos, como pubs, restaurantes, etc. E aí o que aconteceu? 3 meses depois de que essa lei foi colocada em ação, caiu 30% o número de atendimentos cardiológicos nas emergências em cardiologia em Dublin. Ou seja, as pessoas não podiam fumar em determinados ambientes, houve uma diminuição da exposição à fumaça e diminuíram os eventos cardiovasculares. De maneira que é um acontecimento, quer dizer, um fato agudo, é uma intervenção aguda em que a gente pode fazer conseguir esse resultado de maneira muito interessante, extremamente importante do ponto de vista de saúde pública. Pois é, mas não há hoje, especialmente hoje, criança que desconheça essa luta contra o cigarro. Por que as pessoas fumam, então? Os jovens começam a fumar? Bom, essa é uma pergunta extremamente interessante também. O problema todo é que existem fatores ambientais e fatores genéticos que levam a isso. Por exemplo, uma criança em que o pai ou a mãe, ou os dois fumam, ela vai ter muito mais possibilidade de ser um indivíduo fumante no futuro, ou mesmo na adolescência, do que uma criança que mora em casa cujos pais não fumem. Eu vou me elogiar, então. Meu pai tinha armazém de secos e molhados e vendia cigarro a granel. Havia lá gente pobre que não podia comprar um maço de cigarro, comprava 3 ou 4. Meu pai fumava, minha mãe fumou até agora há pouco. Pô, eu nunca pus um cigarro na boca e tinha facilidade para isso. Então não tem genética nesse caso. Existe genética, é um determinado componente, mas o ambiente em que a pessoa vive, ela certamente influencia. Também no grupo adolescente, existem vários estudos que mostram que as amizades influenciam de maneira muito importante. Por exemplo, vão às festas, aquele sujeito que não fuma, aquele garoto que não fuma é considerado um cara careta, por exemplo. Não fuma, é careta e tal. Então o sujeito, para entrar na turma, ele acaba fumando. Geralmente o cara que fuma também vai beber uma coisinha. Sem dúvida, uma coisa é colada na outra. Então a insegurança do adolescente, essas coisas todas é que vão levando o indivíduo. Aí quando ele fuma um determinado número de cigarros, ele passa a ter a dependência pela nicotina, que é um ponto que eu gostaria, se tiver tempo, de falar. A dependência pela nicotina é o fator fundamental que faz as pessoas fumarem. Por que acontece isso? No cérebro de todo ser humano existem certas estruturas anatômicas chamados de receptores da nicotina. Então, quando a pessoa fuma, a nicotina, através da fumaça, entra no pulmão e, veja bem o que eu vou te falar, um dado. 10 segundos depois que a nicotina penetra no pulmão, ela chega através do sangue, ela chega no cérebro. É uma máquina extremamente eficiente. Então, 10 segundos depois ela chega no cérebro e é capturada pelos receptores da nicotina. Quando o receptor da nicotina captura a nicotina, eles começam a produzir uma substância chamada dopamina, que é liberada no cérebro. E a dopamina é o que a gente chama vulgarmente de o hormônio do prazer. O sujeito fica com a satisfação, fica relaxado, etc. O mundo fica todo cor-de-rosa. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai necessitando cada vez mais. Não há outro modo de estimular essa dopamina? Bom, por exemplo, o exercício físico poderia fazer isso também. Mas o problema é que quando o indivíduo começa a fumar, ele começa a sentir vamos dizer, entre aspas, os benefícios por esse lado. Mas aí vai precisar de doses maiores depois. Exatamente, por isso que ele começa a fumar no início 5 cigarros, depois 10 cigarros, etc, etc. E depois vai fumar 20, 40, eu tenho pacientes que fumavam 80 cigarros por dia. É uma verdadeira chaminé ambulante. Mas o que é interessante é que a nicotina, ela permanece dentro do receptor da nicotina apenas por 30 a 40 minutos. Depois ela sai dali, entra no sangue e sai pela urina. O que acontece? No momento em que a nicotina sai do receptor e é eliminada,
cai a concentração da dopamina dentro do cérebro. E como o sujeito é apaixonado pela dopamina, o que ele vai fazer para subir a dopamina de novo é fumar outro cigarro. É por isso que as pessoas fumam, quem fuma 20 cigarros por dia, por exemplo, fuma um cigarro a cada, por exemplo, 40 minutos, 30 minutos, dependendo do número de receptores nicotínicos e da necessidade que ele tem da dopamina. Esse cigarro faz efeitos por igual entre homens e mulheres? Sem dúvida. Entre homens e mulheres ele tem o mesmo efeito. As mulheres, obviamente, por exemplo, um dado interessante, já que você levantou a questão assim, do gênero. As mulheres, no Brasil, mulheres grávidas, cerca de 25% delas ainda fumam, o que é extremamente danoso para o feto. Quer dizer, existem malformações congênitas que podem surgir, problemas do crescimento, problemas... Mulheres ignorantes. Sem dúvida. Ignorantes que eu digo absolutamente carentes. Sem saber do assunto. Quer dizer, ou sabendo e assim mesmo se expondo. Então uma mulherzinha da classe média bacana não faz isso. Provavelmente, ou pelo menos não deveria fazer, se tivesse o nível de informação que ela deveria ter e tomar uma decisão, porque na verdade, nesse caso, ela tem que tomar decisão não é por ela, é pelo filho que ela está prestes a receber e as consequências podem ser extremamente perigosas para a criança. Tenho 55 anos, fumo desde os 18 e decidi parar. Perfeito. Em que tempo eu vou me limpar por dentro? A primeira informação sobre essa tua pergunta também é muito importante. É uma informação para as pessoas entenderem. Sujeito que tem 50, 55 anos de idade, fumou desde os 15, etc. Quando ele para de fumar, eu só quero dizer o seguinte, que a chance, a expectativa de vida dele aumenta em 10 anos. Quer dizer, ele vai viver mais 10 anos do que um sujeito com a mesma idade que continua fumando, com mais qualidade de vida. Os estudos mostram isso. Se ele tiver, por exemplo, 70 anos de idade, obviamente que ele vai viver menos tempo do que uma pessoa que tem 50, mas ele vai viver mais tempo do que aqueles que têm 70 anos de idade e que continuam fumando. Isso é um dado extremamente importante para as pessoas começarem a pensar em tomar as suas decisões. Parei aos 55 depois de fumar que nem uma chaminé. Que tempo eu preciso para me limpar por dentro? Por exemplo, isso é em torno mais ou menos de 6 meses que as manifestações respiratórias elas costumam de se diluir, por exemplo, na bronquite, etc, etc. Agora, por exemplo, o risco de câncer de pulmão, ele desaparece depois de 5 anos, aí ele fica como o da população em geral. Por exemplo, câncer de pulmão, coisas desse tipo, infarto do miocárdio, mais ou menos em torno de 5 anos é a possibilidade dele ficar mais ou menos com o risco igual de uma população de grupo controle. O que vai haver domingo? Domingo a gente vai fazer manifestações, conversas com as pessoas e... Onde? Provavelmente ainda estamos vendo, provavelmente no centro da cidade, ainda estamos vendo com um grupo de médicos residentes para ver se a gente consegue fazer um tipo de articulação. Eu quero dizer que com grande frequência a gente faz eventos para o público em geral, geralmente em nível de supermercados, shopping centers, quer dizer, em que a gente recebe as pessoas, dá folhetos, dá informações sobre o tabagismo e também, é óbvio, junto aos hospitais públicos, quer dizer, onde existem grupos que trabalham com essa questão do tabagismo. Muito bom. Dr. Alberto Sterpensky, médico pneumologista, que está aí engajadíssimo nesta campanha contra o tabagismo. Domingo é o Dia Mundial da Luta contra o Cigarro. Dr. Sterpensky, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço pela gentileza e fico sempre à disposição do amigo. Muito obrigado. 3 horas da tarde.